amigos, bom dia meus amores, meus queridos alunos do Colégio Berço de Belém, nono ano, que é o professor César Pereira, professor de Geografia de vocês. Estou com saudades, tá? Primeiramente queria mencionar isso, o fato de a gente estar aí afastado há algum tempo, e a saudade é grande de vocês. E a gente está aqui hoje para gravar uma videoaula, né, para dar continuidade aos nossos estudos. A gente sabe que o momento é um momento de isolamento, precisamos ficar, né, em casa, e aqui a gente vai tentar ao máximo estar ajudando vocês com relação ao nosso conteúdo de geografia do nono ano. Bem, hoje nessa videoaula eu preparei aqui um slide para trabalhar com vocês a partir do capítulo 5 do livro 2 de vocês, que é relacionado aí à exploração de recursos naturais dentro dos continentes europeu, asiático e da Oceania. Não esqueça que no nono ano nós estamos vendo aí as várias relações que se desenvolvem dentro desses três continentes. Então eu vou abrir aqui meu slide para a gente dar seguimento à nossa aula. Um minutinho. Aqui, só um minutinho, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Na verdade eu não estava compartilhando a tela, eu estava abrindo o slide. Agora sim, vou fazer o compartilhamento da tela. Pronto, está aí. Exploração dos recursos naturais na Ásia, Europa e Oceania. Especificamente hoje, meus amores, nós vamos ver a exploração de recursos minerais energéticos, como o petróleo e o carvão mineral. Vamos lá. Olha só, primeiramente eu quero tratar com vocês a respeito do carvão mineral. Carvão mineral, um dos principais recursos energéticos que eu tenho no mundo, né? E esse recurso energético, ele justamente é encontrado com maior frequência no hemisfério norte, justamente ali na Ásia e na Europa. E qual é a importância do carvão mineral para as sociedades? Bem, a importância, o carvão mineral, esse produto, ele vai adquirir uma importância muito grande no mundo, principalmente a partir da primeira revolução industrial. O carvão, ele vai ser utilizado como a principal fonte de energia dentro da primeira revolução industrial. Quando eu tenho aí a descoberta, por exemplo, do uso de máquinas a vapor, é o carvão mineral que vai ser utilizado para gerar energia para aquecer a água das máquinas a vapor. Então, a partir desse momento, começa a haver uma busca muito grande por esse recurso no mundo. Começa a haver uma exploração muito grande por esse recurso no mundo. Inclusive, a primeira revolução industrial, para quem não lembra aí, ó, a primeira dica, a primeira revolução industrial, ela começa na Europa. Começa ali pela Inglaterra, depois se espalha aí pela França, pela Alemanha, pela Bélgica, pela Itália. Quer dizer, eu tenho aí então o continente europeu se industrializando, e a partir desse momento então eu tenho a busca desse recurso energético, né, se acelerando dentro do próprio continente europeu. Então, quero que você perceba isso. Nesse primeiro momento, o carvão mineral, a exploração do carvão mineral, ele vai ser muito intenso dentro do continente europeu. E alguns locais dentro da Europa vão se destacar nessa produção de carvão mineral, como por exemplo ali o Vale do Rio Ruhr, né? A região da Alsácia-Lorena, são grandes destaques na região, no continente europeu, dentro da produção de carvão mineral. Tanto é que essas áreas vão acabar sendo áreas de disputas, áreas de conflitos. A princípio aqui, a Alsácia-Lorena foi uma área de disputa ali entre Alemanha e França. Por que eles disputavam essa área? Justamente porque ali existiam grandes jazidas carboníferas, grandes reservas de carvão mineral. Mas não para por aí. Você sabia que o maior conflito da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, ela vai começar em função de disputas por reservas carboníferas? Exatamente isso, para você ver a importância do carvão mineral. Em 1939, Adolf Hitler, ele vai invadir a Polônia. Por que ele vai invadir a Polônia? Justamente pelo mesmo motivo que a Alemanha, anos antes, havia entrado num conflito com a França na Alsácia-Lorena. O Hitler invade a Alemanha porque ele está em busca de reservas de carvão mineral
Desculpa, o Hitler invade a Polônia, tá? Ele invade a Polônia em busca de reservas de carvão mineral que ali existem naquele território. Tá? E é isso, esse movimento do Hitler, esse movimento do exército nazista de invasão da Polônia é que dá início à Segunda Guerra Mundial. Só para você ter uma base de que como importante o carvão, o recurso do carvão mineral é dentro da economia mundial. Mas não para por aí, tá? Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler ele vai invadir, o exército nazista invade a União Soviética. E também o motivo pelo qual Hitler invade a União Soviética é o mesmo. Ele vai estar em busca de recursos minerais, em busca de quê? De carvão mineral que existe dentro do sudoeste da União Soviética. Tá? Então, isso daí mostra os movimentos de conflito relacionados aí ao carvão mineral. Mas foi só a Alemanha nazista que procurou esse recurso e gerou conflito em função disso? Não. O Japão, alguns anos antes, também havia invadido a região da Manchúria, na China. O Japão, que há algumas décadas antes tinha passado pelo processo de industrialização, e também necessitava desse recurso. O Japão tem um território pequeno, um território com pouquíssimos recursos naturais, e aí ele precisava fazer a sua expansão imperialista, conhecida como expansão japonesa, imperialismo japonês. Ele vai atrás de novas áreas em busca de recursos naturais. E a região da Manchúria se apresentava aí como uma região rica em reservas carboníferas, por isso o Japão entra em conflito para anexar a região da Manchúria ao seu território. Ok? O carvão mineral hoje ele é bastante utilizado ainda nas indústrias, é um dos principais recursos energéticos utilizados pelas indústrias, e além das indústrias, principalmente na indústria siderúrgica e indústria metalúrgica, tá? Eu tenho uma grande utilização do carvão mineral para a geração de energia, e além disso o carvão mineral ele é bastante utilizado também para para a fabricação de energia elétrica nas termoelétricas. É um dos principais elementos utilizados aí na geração de energia elétrica nas termoelétricas. No Brasil, ele é utilizado nas termoelétricas? É utilizado nas termoelétricas. É um dos combustíveis fósseis utilizados para gerar energia elétrica. É naquele momento que eu tenho o processo de estiagem no Brasil, tá? Um país aí tropical, onde no período do inverno eu tenho uma redução dos índices pluviométricos, o que vai afetar a geração de energia hidrelétrica. Sendo assim, o governo acaba acionando as usinas termoelétricas para gerar o excedente, compensar a perda das hidrelétricas. E aí é aquele momento que a sua conta de luz fica mais cara. É quando anuncia lá no jornal, o governo acionou a bandeira vermelha. Por que a bandeira vermelha? Justamente quando se acionam as termoelétricas, o carvão mineral, por ser um combustível fóssil, ele apresenta um custo mais elevado, né? Ou seja, as termoelétricas elas vão apresentar um custo de geração de energia mais elevado do que as hidrelétricas, e isso acaba sendo repassado para a população através da tarifação das bandeiras vermelhas. Okay? Outra situação de destaque relacionado ao uso do carvão mineral na atualidade é a China. Tá? A China ela é a segunda maior economia do planeta. Tá? Segunda maior economia, só fica atrás dos Estados Unidos. É o maior hoje produtor e exportador de produtos manufaturados. E esse crescimento da economia chinesa dos últimos 40 anos, ele está atrelado ao uso do carvão mineral. A China ela faz um uso intenso de carvão mineral hoje em seu território. Tanto é verdade que no ano de 2013, a China vai passar dos Estados Unidos, se tornando o maior poluidor da atmosfera do planeta. Tá? Por quê? Muito em função da queima de carvão mineral. E a questão ambiental não é a única relacionada à preocupação com o uso do carvão mineral pelos chineses. Eu tenho aí também a questão de saúde humana. É muito comum, tá, no território chinês a apresentação de doenças relacionadas à extração do minério, as péssimas condições dos mineradores ali na extração desse recurso dentro do território chinês. Só para você ter uma base aqui, olha só, as maiores reservas comprovadas de carvão mineral do ano de 2016. Eu tenho aqui, Estados Unidos em primeiro lugar, em segundo lugar vem a Rússia, Eurásia, né?
Em terceiro lugar vem a China, Ásia. Em quarto lugar, Oceania, aqui ó, Austrália. Quinto lugar, Índia, Ásia. Sexto lugar, Alemanha, Europa. Né? E assim vai. Ou seja, você percebe aí que as maiores reservas carboníferas, que as maiores jazidas carboníferas do planeta estão ou na Ásia ou na Europa. Tá? Aí a gente tem, por exemplo, também a Oceania disputando uma área aí nessa colocação. Outro recurso natural muito importante, muito disputado pelas sociedades atuais, é o petróleo. Assim como o carvão mineral estava para a primeira revolução industrial, o petróleo ele já vai ter uma grande importância a partir da segunda revolução industrial, né? A partir ali da segunda revolução industrial, o petróleo ele vai ser uma das principais fontes de energia utilizadas pela humanidade. E esse recurso também é algo gerador de conflitos, é algo disputado pelas sociedades, ele faz parte ali de um contexto geoestratégico na economia mundial, né? O chamado ouro negro. Por que ele é chamado de ouro negro? Em função da sua importância econômica na sociedade atual, como eu te falei, principalmente a partir da segunda revolução industrial. Então, quando eu penso em petróleo, eu não posso deixar de lembrar da região conhecida como Oriente Médio. Por quê? Porque justamente essa região do planeta que fica no continente asiático é a região com as maiores reservas de petróleo do planeta. Mais de 60% das reservas de petróleo comprovadas estão na região do Oriente Médio. Tá? Ali a região do Oriente Médio, composta basicamente por países de cultura árabe, né, como o Iraque, como o Irã, né? São países ali que a gente observa uma série de conflitos na região, muitos deles ocasionados pela questão do petróleo. E a gente vai entender por quê. Bem, a região do Oriente Médio, quando da segunda revolução industrial se descobre ali as grandes reservas de petróleo, essa região ela acaba ficando sob a influência externa. Ela foi dominada há muito tempo ali pelo Império Turco-Otomano, porém, após a Primeira Guerra Mundial, quando há a eliminação, a extinção do Império Turco-Otomano, o Reino Unido e a França passaram a controlar politicamente aquela região. E isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial, pois com o fim da Segunda Guerra Mundial foi feita então a transição, tá, para a consolidação dos estados modernos que ali estão presentes. Então, eu já tenho aí um domínio francês, um domínio britânico sobre a região. E justamente esse domínio se faz em função das grandes reservas de petróleo que eu tenho na região do Oriente Médio. Tá? Pós Segunda Guerra Mundial, por mais que eles tenham saído do domínio político da Grã-Bretanha e da França, um novo agente vai se infiltrar nas relações internacionais, nas relações políticas dentro do Oriente Médio. Qual é esse novo agente? Qual é esse novo ator? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai passar a exercer, tá, uma influência muito grande na região, principalmente em função do interesse norte-americano dentro das reservas petrolíferas que eu tenho do Oriente Médio. Ali naquela região, por exemplo, eu tive durante muito tempo, tenho durante muito tempo a ação de grandes empresas relacionadas à produção de petróleo, relacionadas à indústria do petróleo, as chamadas Sete Irmãs, empresas estrangeiras que dominavam e dominam a produção de petróleo naquela região do planeta. Daí que na década de 60, os principais países que produzem petróleo resolvem se reunir para diminuir ou para afrontar a influência das Sete Irmãs dentro da região do Oriente Médio. Acabam criando ali a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Ela é fundada ali em 1960 pelo Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita e a Venezuela, que não está no Oriente Médio, mas é o país aí com grandes reservas de petróleo. Então, esses países acabam fundando a OPEP. Qual é o objetivo principal da OPEP? O objetivo principal da OPEP é controlar
a produção e a exportação deste produto, ou seja, controlando ali o preço do barril. Esse é o principal objetivo da OPEP. A OPEP se expandiu, além dos países fundadores, eu tenho ali fazendo parte o Catar, os Emirados Árabes, a Indonésia, a Argélia, a Líbia, a Nigéria e o Equador, que são aí os principais produtores de petróleo e exportadores de petróleo do planeta. Ok? Um fato interessante sobre a questão petrolífera no mundo é justamente os conflitos que eu observo naquela região do Oriente Médio. É uma região onde há uma série de conflitos na história moderna, tá? Num passado aí recente para cá, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, e uma boa parte desses conflitos está relacionada a disputas de áreas petrolíferas, de reservas petrolíferas. Eu tenho, logicamente, ali outras questões envolvidas, como, por exemplo, a questão relacionada aí à ordem religiosa. Eu tenho vários conflitos nesse sentido, tenho conflitos étnicos naquela região, étnicos religiosos, porém eu observo que muitas vezes o pano de fundo desses conflitos são questões relacionadas a disputas por áreas de produção de petróleo. Recentemente eu tenho, por exemplo, a ascensão do Estado Islâmico naquela região, aonde o Estado Islâmico buscou ali a ter uma expansão territorialista justamente sobre áreas de reservas petrolíferas, sobre áreas conhecidas como áreas produtoras de petróleo. Só para citar um fato recente, essa expansão do Estado Islâmico, ela estava muito associada às áreas de produção de petróleo. E não é um fato isolado. Eu tenho várias e várias disputas naquela região geradas pela questão do petróleo, vários conflitos, tá? Outra situação de destaque dentro dessa questão do petróleo é justamente o fato de os principais países produtores de petróleo, né, boa parte da sua população viver em condições de pobreza. Eu tenho vários contrastes socioeconômicos nesses países, como mostra aqui a imagem, tá? Essa imagem aqui, olha, bairro pobre na periferia de Doha, capital do Catar. Para quem não sabe, o Catar aí, né, vai ser um dos locais escolhidos para sediar importantes eventos esportivos, tá? O Catar, olha só, essa área aqui é a área central do Catar. Essa área aqui é beneficiada pela produção do petróleo, tá? Eu percebo aqui um desenvolvimento, prédios modernos, prédios luxuosos, porém a maior parte da população vive assim, ó, sem infraestrutura, tá? Eu observo uma precariedade da infraestrutura local, a questão das habitações, né? Questão de falta de saneamento, falta de iluminação, coleta de lixo. A gente tem problemas relacionados à falta de assistência de saúde, falta de assistência de educação e assim por diante. Quer dizer, isso me mostra que o dinheiro, que o capital gerado pelo petróleo, ele é mal distribuído. Ao mesmo tempo que eu tenho aí grandes sheiks árabes comprando clubes de futebol na Europa, né, sendo donos de times de futebol riquíssimos, comprando passes de jogadores famosíssimos aí que custam milhões de dólares, eu tenho uma boa parte da população não se beneficiando dos recursos advindos aí da exportação do petróleo, ou seja, eu tenho uma péssima distribuição da renda proveniente da produção de petróleo nos países do Oriente Médio, ok? E além disso, um outro ponto de destaque é que esses países, que são os principais produtores de petróleo do planeta, eles não são os principais consumidores. A maior parte, olha o nome, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que é que acontece? Eu tenho ali uma grande produção pelas reservas. Muitas vezes esses países não têm nem sequer condições de beneficiar o produto. Eles acabam exportando o chamado óleo bruto. Por quê? Porque para fazer o beneficiamento do petróleo existe recursos, bastante recursos financeiros. E muitas vezes esses países não possuem tais recursos. Então, eles são países aí que detêm grandes reservas, porém eles não são grandes consumidores. Os principais consumidores de petróleo do planeta são os países desenvolvidos.
tá? Estados Unidos, França, Inglaterra, são aí as economias desenvolvidas do planeta, chamados planetas centrais e não os planetas periféricos. Ou seja, eu vou ter então, tá, uma situação aí. Qual é a situação? Os principais países produtores de petróleo não são os principais consumidores desse produto. Eles vão produzir e exportar para abastecer o mercado externo. Não significa que uma parte desse petróleo eles não consumam. Consomem, mas não são os maiores consumidores. Então, guarda essa situação, tá? Os principais produtores de petróleo do Oriente Médio, tá? Do Oriente Médio, não são os principais consumidores deste produto, ok? Porque justamente esse produto ele é mais consumido pelos países desenvolvidos do planeta, ok? Então não esquece aí, eu tenho o carvão mineral e o petróleo. Carvão mineral associado principalmente à primeira revolução industrial. Eu tenho ali grandes reservas dentro do continente europeu e dentro do continente asiático. Esse produto já foi alvo muito intenso de disputas conflituosas, né, como a região da Alsácia-Lorena disputada ali por França e Alemanha. Tenho também a Segunda Guerra Mundial começando em função dessa disputa, né, o Hitler invadindo a Polônia em busca de reservas carboníferas. Tenho a China crescendo em função do uso intensivo de carvão mineral, gerando graves problemas socioambientais, por exemplo, como hoje a China é o maior poluidor atmosférico do planeta. E também eu tenho problemas de saúde relacionados à questão da extração desse recurso dentro da China. Petróleo. Eu tenho aí as principais reservas de petróleo estão dentro do Oriente Médio, tá? Ali os principais países produtores de petróleo se encontram nessa região, o que acaba se tornando a região alvo de interesses externos, como interesses de grandes potências europeias e dos Estados Unidos. Essa influência muitas vezes acaba gerando conflitos dentro da região, conflitos armados, pela disputa de áreas produtoras de petróleo, e além disso acaba gerando pobreza, acaba gerando segregação social, né? Eu não tenho uma boa distribuição do petróleo, dos recursos advindos do petróleo naquela região, ok? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, tá? Vamos encerrando por aqui. Eu quero que vocês façam as questões de 1 a 3 deste módulo, que na próxima aula eu já vou começar corrigindo essas questões. Tio César agradece a atenção de vocês, tá? Espero ter contribuído. Fiquem em casa, estaremos em breve juntos, tá? Reunidos novamente em sala de aula. Peço muito a Deus para que Ele dê serenidade para a gente nesse momento, para que a gente possa atravessar essa situação da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.